E aí, meus queridões, tudo tranquilo? Tudo uma nice? Professor Bira para gravar mais uma videoaula para vocês. Seguinte, tu deve ter visto o vídeo anterior, né, que eu falei de todos os autores da pintura, né, os grandes artistas plásticos, aqueles mais renomados, digamos assim, do século XX. Então hoje, pessoal, o que eu vou trabalhar com vocês? A pintura, né? E qual pintor ou pintora específica? A nossa querida Tarsila do Amaral. Bom, pessoal, a Tarsila do Amaral, ela tem assim como é que eu posso dizer, um local na arte brasileira, né, um status de ser, olha, alguns consideram ela a maior pintora da história do Brasil. Só pra vocês terem uma ideia, já começa assim, né? Bom, no caso da Tarsila do Amaral, é sempre bom a gente lembrar que ela fez parte da Semana de Arte Moderna, lembra disso? Ela foi influenciada pelas vanguardas europeias, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ela foi casada com Oswald de Andrade, inclusive Oswald atraiu, né, com a menina Pagu, né, que fez separar, inclusive, os dois. Ela entrou para a história também com uma pintura que eu vou mostrar para vocês agora, que vai ser o estopim para a criação do Manifesto Antropofágico do Brasil, né, no século XX. Mas o importante é que ela fez parte daquele momento de ruptura da arte tradicional para uma nova arte. Uma arte, segundo eles, mais verdadeira, mais aprofundada e que vai buscar o quê? A identidade do povo brasileiro, ok? Então assim, ó, quais são as principais características da nossa querida Tarsila do Amaral? Peguei as principais, pessoal, tá? Como eu disse anteriormente, eu não tenho como botar aqui num vídeo para vocês 20, 30, 40 pinturas. Olha, eu teria até o maior prazer. Mas eu escolhi as pinturas mais conhecidas, que já caíram, inclusive, no Enem, e nós vamos achar essas influências aqui, porque isso aqui é o básico que nós temos que saber da Tarsila do Amaral para fazer uma questão de Enem ou até mesmo de vestibular, tá? Qualquer processo seletivo que venha a cair. Então assim, ó, uso de cores vivas. E pessoal, vocês vão notar que na obra dela, assim, ó, principalmente, né, não sempre, mas principalmente, azul, verde e amarelo vão aparecer bastante. Entenderam? Azul, verde, amarelo. Aquela coisa do nacionalismo lá da primeira fase do modernismo, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Duas influências, pessoal, duas influências bem claras. Influência do cubismo. Lembra aquela vanguarda europeia que tem como um grande ícone, né, o Pablo Picasso, ou seja, os recortes e colagens, mas nós vamos ver muito aqui, ó, as formas geométricas. Isso nós vamos facilmente encontrar nas suas pinturas. Uma outra influência, a do surrealismo, talvez na principal obra dela. Porque eu digo talvez assim, é uma questão muito de ponto de vista, né, pessoal? Mas aquela obra que quando falam é Tarsila do Amaral, né? Que é o Abapuru. Já vamos ver ela. E nós vamos ver questões do surreal ali bem claras, tá? Paisagens, né? Paisagens brasileiras e a cultura do Brasil, né? A cultura brasileira é muito rica e assim como apareceu na literatura, na música, apareceu também na pintura, tá? O cotidiano, né? O hoje dela vai aparecer muito, ou seja, a simplicidade, o dia a dia. E social, né? Porque a gente não pode esquecer que esses autores tinham uma busca, né, pela crítica, para mostrar também, retratar as questões sociais. Claro, a Tarsila do Amaral bem menos do que, por exemplo, o Portinari, mas fez, mostrou e a gente vai dar uma olhadinha, ok? Então, essas características são muito importantes para ti entender pelo menos o geral das pinturas da nossa querida Tarsila. Então vamos lá, né? Agora a hora é de ver figurinhas, tá? Que é aquilo que vocês vão ver muitas questões que eu vou fazer a resolução, que vão aparecer pinturas como essa aqui, né? E que já caiu no Enem, tá? O Abapuru, pessoal, que no Tupi-Guarani significa o homem que come, ou gente que come gente. Então, vem da onde? A antropofagia, o canibalismo, né? Lembra lá de 1500, uma das características que aparece até na carta do Pero Vaz de Caminha, relatando essa terra nova. Essa pintura, ela gerou, por causa dessa pintura que foi dada ao seu marido, Oswald de Andrade, gerou o Manifesto Antropofágico Brasileiro. Então, tu deglutir, comer, mastigar o que vem de fora, né, a influência estrangeira e vomitar, como eu costumo dizer, né, colocar para fora
a cultura brasileira, buscar a identidade, a brasilidade na arte, ok? Então, notem aqui, ó, isso aqui é uma obra surreal, porque a pessoa não é assim, cabecinha pequena, pé e perna grandona. Inclusive, uma das discussões é pouco pensamento, pouca parte intelectual, muita parte mecânica, física, né? Trabalhar e tal. Como eu falei, a questão das cores vivas, azul, verde e amarelo, pessoal. Ó, o verde no cactus e no gramado, o azul o céu todo, o amarelo o sol, né? E a própria figura aqui, a Baporu, é meio amarelada também, né? Então, apareceu dessa forma, pessoal, não tem erro, é Tarsila do Amaral, ninguém pinta dessa forma, ninguém usa essas cores também dessa forma, e essa é a Tarsila do Amaral. Então é isso que vocês têm que guardar, ok? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em outra pintura, ó, muito semelhante, e o nome, ó, antropofagia, antropos homem, fago comer, né? Então homem que come homem, né? Que come carne. De novo, ó, aquela mesma figura com as pernas, ó, o seio, né? A teta aqui bem grande, cabecinha pequenininha. Ah, de novo o azul ao fundo, o verde nas folhas no cacto e o amarelo do sol. Pode ver, ó, tem muita semelhança com a Baporu. Então está diretamente ligado com esse movimento antropofágico a qual ela faz parte. Ah, pessoal? Então, antropofagia, são os quadros mais conhecidos dela. Agora nós vamos ver outros quadros que adentram algumas outras das suas características. Vamos lá. Olha esse aqui, pessoal. Que massa esse quadro. Se vocês lembrarem, a Semana de Arte Moderna ocorreu em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Lembra? Semana de Arte Moderna de São Paulo. Foi onde rompeu. E a gente sabe que os trabalhadores nas indústrias, né, até hoje, a gente pode se dizer, ainda estão centralizados, né, no Sudeste brasileiro, mais especificamente em São Paulo. E no início do século teve um movimento operariado, né, as greves e tal, mudanças significativas na questão do trabalhador na história do Brasil. Então, ela simplesmente faz uma pintura chamada Operários, onde ela iguala todo mundo. Pode ver aqui, ó, tá a indústria aqui atrás, né, a fumacinha saindo, e se tu olhar os rostos, né, tu vai ver homens e mulheres. Tu vai ver mais jovens ou um pouco mais velhos, brancos e negros, ou seja, uma mistura étnica, né? Um grupo de pessoas que podem representar não somente o paulista, o paulistano, o cara do Sudeste, mas e sim o povo brasileiro, o operariado, o trabalhador. Então tá aqui, ó, uma questão social, mostrar como são os operários. Aqui a gente pode tirar outras, que é pintura, né, pessoal? A gente pode viajar, né, nas interpretações, mas a gente pode pensar assim, ó, é assim que eles trabalham, ó, é multidões e multidões dentro de uma empresa, ou perdão, de uma indústria, que não deixa de ser uma empresa, né? Mas enfim, e trabalhando muito e ganhando pouco, trabalhando 14, 15 horas para ganhar uma horinha, né, bem baixa, sendo explorados, e não importa, né, de novo, se é branco ou negro, se tem olhos claros ou olhos azuis, se é mulher ou homem, e todos juntos, agrupados, praticamente um trabalho escravo, né, pessoal? Servil, né? Então a gente pode reparar isso, pelo menos a grosso modo, nessa pintura da Tarsila do Amaral. Tranquilo? Na boa? Então tá. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em outra pintura dela. Aqui, pessoal, ó. Carnaval em Madureira. Então, simplesmente essa pintura temos algumas informações. Primeiro, carnaval, cultura brasileira, né, pessoal? Na boa. Imagens, né? Imagens assim, paisagens, né? Nós temos aqui uma antena, né? As pessoas na volta, festinha e tal. As cores também, de novo, ó, azul, verde, amarelo se destacando, né? E aqui que eu falei para vocês, por exemplo, a influência do cubismo, das formas geométricas, das colagens, dos sobrepostos. Olha aqui, ó, um quadradinho num triângulo aqui, né? Vou pegar aqui a casa, mais como é que é aqui deu um branco agora. Me ajuda aí, produção. A telha, o telhado, obrigado, né? Deu um branco agora aqui, né? Mas
tu vê que é sobreposto, como se fossem recortes colocados, né, as formas geométricas, uma na frente da outra e tal. Então isso aqui é a forma do cubismo, tá, pessoal? E não deixa de ser também uma elevação, né, de uma festa de carnaval, né, e de um local específico, né, tava falando carnaval em Madureira, né, Madureira, Rio de Janeiro, né, o berço do samba, do carnaval e tal. Então notem, numa só pintura nós temos muitas informações. Um detalhe, todas as pessoas que estão aqui, ó, se tu olhar, não tem nenhuma branca, tá, pessoal? Aqui só para diferenciar essa coisa do negro, do índio, do caucasiano, do branco, não. Mas aqui a gente pode estar falando também disso, né, dessa raiz do samba, de onde veio dos africanos, né, essa cultura que é tão rica e que faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, grande pintura da Tarsila do Amaral, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó, em outra. Essa aqui, ó, mais uma paisagem, pessoal, ó, paisagem com touro. Então, mostrando um pouco do campo, o touro, né, os gramados, ó, muito verde de novo, né, pessoal, azul, amarelo, claro, vai aparecer um vermelho e tal, mas notem que dificilmente não aparece nas suas pinturas ou deixa de aparecer um azul, um verde e um amarelo, essa coisa da brasilidade, né, do nacionalismo. Uma bela pintura, tranquila, harmoniosa. A gente pode encontrar aqui também, né, a geometria, né, as formas geométricas aqui, né, um semicírculo ali, ó, colocado quase em cima do quadrado ou losango, como vocês queiram, da casa. Tá? As árvores, enfim, um ambiente bem bucólico, né? E, claro, elevando os campos brasileiros, né? Nós somos muito ricos nisso, tá? Então tá aí, pessoal. Isso era o que eu queria mostrar para vocês. É uma pena, né? Eu gostaria de colocar muito mais pinturas dela, mas só para vocês terem uma ideia das características gerais da nossa querida Tarsila do Amaral. Tranquilo? Numa boa? Então tá bom. Então nós fechamos por hoje essa aula aqui da nossa querida Tarsila do Amaral e eu espero para vocês nos próximos vídeos que eu vou falar de outros pintores brasileiros, ok? Até a próxima.